mais épica que o Davi participou, perguntou Elton Pereira, Bárbara Sarini. Eu gostei muito da treta do Calabreso. A primeira? A treta do Calabreso, ela foi uma treta que repercutiu muito, virou música, virou meme, e a gente não esquece. Tiveram outras muito boas, teve aquele embate mais pesado com o Bin Laden, mas ali eu já fiquei mais tensa assistindo, então o meu voto vai para a do Calabreso. O meu voto para a briga mais tensa foi a da... Não mais tensa, não é? Era essa a pergunta, não era? Épica. Ah, tá, épica. O Elton que perguntou, épica. A épica pra mim foi a da piscina, com a Lady. Eu entendo a do Calabreso, de fato foi o Davi que falou, calma, Calabreso. Mas a da piscina também é muito boa, porque a gente não vai esquecer, né? Dessas tretas que a gente não tem como. É porque a da piscina o Davi passou na trave de fazer uma cagada. Ele encheu o balde d'água, ele ia jogar na Lady dormindo e a produção não deixou. Imagina se ele tivesse feito isso. Poderia ter gerado a expulsão dele, né? Então, assim, pra mim, a treta mais épica foi essa da piscina que gerou a eliminação da Lady. Lembrando que no discurso de eliminação da Lady, o Tadeu ainda deu uma pista pro David de que ele era favorito, falando que foi, não sei o que, os sonhos dela que morreram afogados na piscina. Um negócio assim, eu não lembro ao certo o que ele disse. Mas era alguma coisa, a frase final era esse, se alguém souber puder colocar no chat. E isso tudo já dá pra gente a dimensão do quê? De que o Davi já estava favorito há várias semanas atrás, né? E ele foi recebendo pelo discurso do Tadeu toques disso. Como? Quando o embate era entre ele e uma outra pessoa, como foi nesse paredão da Lady com ele. Então, pra mim, Lady, piscina e Davi, certo? Aí, gente, seguinte, abre aspas para essa conversa aí que estava tendo hoje à tarde, em um outro momento também, né? O Davi disse que está tranquilo e que eles precisam ter noção do que construíram e que eles fizeram, né? Uma história dentro do programa que não foi fácil para poder chegarem onde chegaram. Abre aspas para o Davizaço. Foram muitos embates, muitas lutas, muitas provas, dificuldades, choros, alegrias. Reta final, agora é só entregar a chave. Aqui é uma casa, a gente construiu uma casa dentro dessa casa. E o dono, que é o Brasil. E ele tem um prazo de entrega. Ele vai vir cobrar e pegar a chave. A hora é essa. O público vai analisar, ver a história de cada um. Tudo o que todos fizeram aqui. De mim, eu sei que dei o meu gás. Dei tudo o que tinha e o que não tinha para chegar até aqui. Muita coisa. Eu inaugurei o Sincerão e finalizei o Sincerão. Bárbara, o Davi foi a peça principal dessa temporada. Como teria sido o BBB sem ele? Comente. A gente nunca vai conseguir saber, né? Porque o jogo com certeza ia andar, outras pessoas iam aparecer, o enredo seria completamente diferente, mas não dá nem para imaginar. Porque a temporada, de fato, rendeu muito em torno do Davi, né? Quem seria o favorito se não fosse o Davi? E aí podem pensar, algum amigo do Davi. Não, porque a história seria outra, a narrativa seria outra. Não teria como a Isabelle ser sustentada nesse enredo de ser amiga do favorito, porque ele não existiria ali, né? Então não tem realmente como saber, a história seria outra. Poderia ser que um gnomo fosse o favorito, os grupos também seriam outros, a divisão dos quartos. Então não tem mesmo como saber. O que eu fico feliz é de ter tido o Davi ali, que era uma pessoa muito comprometida com o jogo. Era não, né? Mas eu já falo, não era porque a gente já começa a entender que o jogo praticamente acabou, agora a gente só está esperando o resultado, né? Então ele foi um jogador muito comprometido, viveu ali, assim, de maneira muito intensa, né? Se entregou, fez alianças, se desfez. E sempre muito lúcido também, de entender que as pessoas não precisavam ficar explicando, né? Agora só restaram fadas, agora é um contra o outro. Não, ele já tinha esse pensamento, chegou lá no Sincerão, foi lá e foi pra cima da Beatriz. Não precisa ninguém ficar puxando o Davi pro jogo. Ele já tá no jogo, ele que traz as pessoas pro jogo. Então, eu já disse isso várias vezes, mas vai ser um campeão com muito merecimento. E eu também não consigo imaginar essa temporada sem o Davi. Sem o Davi, provavelmente o jogo estaria muito, 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 muito no marasmo, né? Eu não consigo cravar quem seria o personagem capaz de ganhar o programa.
considerando todas as atitudes que aconteceram. Mas é aquilo, gente, essa novela precisava do Davi, e foi através do Davi que a gente conseguiu ver o jogo se desenhar. E uma característica faltou nessa temporada para os adversários do Davi: vontade de jogar. Porque todos os demais não queriam se comprometer. Queriam fazer as provas, queriam ganhar, queria ganhar líder, queria ganhar anjo, mas não queria fazer o jogo que o Davi fez, que é o jogo de convivência. É você analisar o seu adversário, é você apontar o erro do seu adversário, é você se comprometer. Uma frase que o Davi usou inúmeras vezes: aqui é um jogo de comprometimento. Ele falava isso o tempo inteiro lá na casa, né? É a frase que eu acho que ele mais repetiu, além de calma, calabreso. Então, ele falou isso também algumas vezes depois no começo da temporada. Então, assim, isso demonstra pra gente que era um cara que estava disposto a falar tudo sobre todos o tempo inteiro. Aí todo mundo fala: Diego, mas e aí? E na convivência dele com a Isabelle? A Isabelle errou pra caramba. Gente, o Davi falou na cara dela, não mandou recado. Falou na cara dela tudo que ele achava que ela estava fazendo de errado no jogo. Então, até mesmo na amizade, na pessoa mais próxima do Davi, a temporada inteira, inúmeras vezes ele abriu o olho dela. Então, isso já dá pra gente a letra de que ele tentou fazer o jogo mais coerente possível. É por isso que um Arthur Aguiar vai reclamar do Davi. É por isso que um Arthur Aguiar vai se contorcer aí de recalque pelo Davi. Por quê? Porque não reconhece a importância que o Davi tem para essa temporada. Mas a gente que assistiu, a gente reconhece. Vocês acham mesmo que o Arthur Aguiar assistiu o BBB como a gente assistiu? Você acha, Bárbara Sarini? Eu acho que não. Então, quem tem mais propriedade para falar sobre o Davi aqui? Eu, você ou Arthur Aguiar? Nossa, achei forte agora, achei desumilde o que eu falei. Mas é verdade, pô. A gente conhece o Davi, a gente viu as conversas do Davi. Eu cansei de pegar a conversa que o Davi ficou 1h30 falando, e eu assisti às 1h30 para saber aonde aquilo ia dar. E a cada momento em que ele abria a boca, eu queria prestar atenção, porque ele não vencia discussões na base do grito, era na base do argumento. E quanto mais você argumenta com alguém sem argumento, mais você irrita outra parte. Então foi assim nas brigas que ele teve com a Vanessa, foi assim nas brigas que ele teve com a Yasmin. Yasmin péssima de argumento, o argumento da Yasmin é raso igual um pires, né? E em contrapartida, o Davi, ele conseguia levantar inúmeros pontos para aquela mesma situação, né? Então, assim, é difícil você prever ou dizer que existe um outro participante dentro do BBB capaz de fazer um jogo tão bom quanto o que o Davi apresentou pra gente essa temporada. Inclusive, vou lançar um debate aqui agora. Qual jogador foi melhor? Arthur Aguiar, do BBB 22, com o jogo dele, que também foi um jogo de estratégia, não dá pra não reconhecer, diferente dele que não reconhece do Davi, a gente reconhece dele. Ele fez um jogo muito bom. Ele sabia trabalhar muito bem com tudo que a Jade fazia naquela temporada. Então, Arthur Aguiar foi um excelente jogador para aquela temporada, e a gente elogiou muito isso aqui. Ou o Davi, esse ano, se você tivesse que comparar o jogo dos dois, eu não estou falando os personagens que estavam com eles, o jogo dos dois, Bárbara, quem jogou mais? Considerando que os dois são bons jogadores. Assim, se for falar, os dois são bons jogadores, afinal os dois, né, o Davi depois vai ser campeão também, o Arthur foi o campeão da temporada dele, e o melhor jogador é aquele que vence, então os dois venceram e foram contextos diferentes. A gente só ia poder dizer quem é melhor, no caso jogando, se eles estivessem na mesma temporada se enfrentando, né? Agora, são contextos diferentes, estilos diferentes, a gente pode dizer qual jogo mais nos agrada. Eu gostava muito do jogo do Arthur, gostava muito, porque tinha muito argumento, tinha muita comunicação com o externo, ele saía quebrando todo mundo, né, na fala, com muita calma, então eu gostei muito de acompanhar o jogo dele. Agora, o Davi, ele trouxe uma pitada diferente, e que eu acho que isso precisa ser valorizado, e aí eu vou ficar com o Davi, porque ele veio com esse ímpeto de fazer muito, né? Não é só... É um jogo muito completo, é um jogo que vai para embate, que briga, e que também tem um momento divertido e tal. E o Arthur, talvez, ele tenha sido muito linear, assim. O jogo dele foi só na base do argumento, na fala, mas tudo muito
tranquilo. Enquanto o Davi, ele trouxe mais emoções. Tinha momentos em que a gente sentia medo dele desistir, e no outro ele estava brigando, e em outro momento ele estava dançando e curtindo na festa, né? Então, eu vou ficar com o Davi por esse motivo, por ter me despertado mais emoções. Agora, jogador melhor, aí teria que pôr todos os campeões na casa e ver quem vence. Eu concordo com a Bárbara. Eu também fico com o Davi. E por que eu fico com o Davi? Porque eu acho que o jogo dele não é só o mais completo. Eu acho que de alguma maneira ele entregou pra gente emoção, que é o que a Bárbara falou. A emoção que ele dava para as discussões, para os embates, né, para os atritos, mostrava pra gente que já era um cara em potencial. E aqui eu tô falando no começo da temporada. No começo da temporada, a gente já sabia que era um cara que ia dar trabalho para os seus adversários. E deu. Eu acho que o que faz o Davi também sair na frente em relação ao Arthur é o fato dele não ter tido um adversário à altura. Naquele BBB, o Arthur ele teve um adversário à altura. A Jade não dá pra dizer que ela fez uma participação ruim. Ou você estava do lado da Jade, ou você estava do lado do Arthur, né? Era um embate. Qual foi o embate que o Davi teve essa temporada? Ele não teve embate direto com uma pessoa. Ele tinha embate direto com um monte de gente, né? Então, a gente ficava dividido no BBB do Arthur entre Arthur e Jade, né? Porque era a briga central. Lembra do bora eu e você pro paredão? Que a Jade falou, que viralizou na época? Era a grande rivalidade. E os demais ficavam meio que como torcida, né? Ficando um de um lado de um ou do lado do outro. Nesse BBB, é como se 25 pessoas estivessem contra o Davi, né? E chegou um momento da temporada que quase a casa inteira estava contra ele. Só a Isabelle que estava do lado. E eu não vou esquecer. Um outro ponto que eu acho que favorece o Davi nessa disputa entre ele e o Arthur é que o Davi ele vem com esse jogo depois de temporadas que floparam, né? E então ele deixa um legado também. Ele vai sair e os próximos participantes vão entender que vale jogar, que vale se entregar, que vale, né, entrar com sangue no olho da mesma maneira que ele entrou. Então, acho que isso tem um tempero a mais, porque depois do Arthur, no 23, a galera não veio com esse desejo. O Arthur não deixou ali um legado, assim, né? As pessoas podem tentar, vou copiá-lo no argumento, mas isso não dá, isso é muito pessoal, né? É muito individual, você não consegue copiar isso. Mas no caso do jogo do Davi, dá para você copiar à vontade. Acho que todo mundo é diferente, não tem como você fazer o mesmo jogo, vai ser um contexto diferente também, mas dá para você falar, pô, ele se entregou de verdade e isso dá certo. Então, acaba que é um ponto que favorece o Davi nessa batalha aí. Que a gente tenha mais Davis nas próximas temporadas. Que a gente tenha mais pessoas entregando o que o Davi entregou pra gente nessa. É o nosso desejo. Bom, olha, eu queria muito agradecer. Temos 10 mil pessoas acompanhando a gente aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Se você está assistindo hoje pela primeira vez, aproveita para se inscrever nesse canal, no canal de Splash Wall. Deixa o seu like, nós vamos bater 5 mil likes. Isso é uma validação de que o nosso trabalho é um trabalho bem feito. A gente fica muito feliz porque a gente se dedica de verdade para acompanhar o que acontece no BBB e trazer para você uma análise ampla. Não é aqui fazendo do torcida. Ninguém tá aqui levantando, ai, Davi campeão. Não. É explicar para você os motivos pelo qual a tendência é que ele seja campeão e a tendência de influência que ele acaba tendo também nesse momento de paredão com a Isabelle, que fez justamente o oposto. O que a Isabelle jogou? Responda para mim aqui nos comentários. Qual foi o jogo que a Isabelle teve? Para mim, o jogo que ela tá tendo tá sendo agora de lamber o Matheus, como a gente gostaria de fazer também. Com certeza você, minha senhora, gostaria de dar uma bela beijada na boca do Alegrete. Eu faria isso instantaneamente, porque ele é muito bonito, muito charmoso. Ele é o quê? O genro do Brasil, Bárbara Sarin. Todo mundo queria ter Alegrete como genro. Ele é muito... fofo. Respeitoso, muito fofo. Até ontem mesmo, quando ele estava nessa de tentar convencer a Isabelle a ficar... Ele estava sendo fofo nos argumentos, respeitando muito os limites dela, falando chegou um momento que ele falou, até aqui eu posso chegar, né? Então eu acho isso tão legal, assim. Né? É o respeito que ele tem, né? Aliás, ele teve... Que deveria ser o mínimo. Todos os homens deveriam agir dessa maneira, vamos combinar. Mas a gente acaba exaltando quem faz porque virou exceção, né? Olha, temos muitos superchats. Quer falar com a gente? Vamos pelo